Olá, espectadores do Poder em Rede, sempre um grande convidado todas as quinta-feiras no portal www.poderenrede.com.br e hoje não poderia ser diferente, trouxemos uma pessoa muito importante dentro do cenário do Distrito Federal, é o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, Kleber Roberto Pires, que tem uma vida dedicada ao comércio, cresceu dentro do comércio. O primeiro emprego, se não me engano, foi como vendedor de material esportivo, não é isso, Kleber? O primeiro e único emprego foi como vendedor de material esportivo, mas um dos orgulhos que eu tenho a dizer em todos os momentos que eu comecei a ganhar dinheiro aos 7 anos de idade, de cabeça baixa. Fazendo o que aos 7 anos de idade, Kleber? De cabeça baixa, mas não me envergonhava, engraxando sapato. Ou seja, né, sempre trabalhou para fazer o seu próprio dinheiro, né? O Kleber chegou em Brasília em 77, ele é mineiro da cidade de São João Evangelista, tem hoje no seu portfólio diversas empresas, principalmente no ramo automotivo, é um empreendedor nato, é uma pessoa com uma visão muito grande e que foi um dos criadores, para você ter exemplo, da cidade do automóvel, não foi isso, Kleber? Esse é um orgulho muito grande. Quando eu comecei a mexer com automóvel, foi no Gama, debaixo de uma árvore, a sede da empresa de Kleber Pires era a sombra de uma árvore, e ter tido a oportunidade de lançar e criar, eu digo de criar, porque eu acho que só eu acreditava naquele momento. Foi 16 anos de luta e nós estamos aí, estamos entrando aí no 15º ano de inauguração, de lançamento da Cidade do Automóvel, que é uma referência nacional e sucesso total. É uma alegria muito grande poder ter participado desse projeto. A Cidade do Automóvel, para mim, é um exemplo muito grande. Quando o setor produtivo se alia à administração pública, ao governo, sempre surgem boas ideias, né? Não precisa necessariamente um ser inimigo do outro, né? Sem dúvida. Você observa o seguinte, Alexandre, o poder do associativismo é muito grande. É muito mais cômodo a gente ser atendido um pleito de forma coletiva do que aquele individual. Com a criação da Cidade do Automóvel, surgia naquele momento uma preocupação muito grande. Vocês vão criar um deserto na Asa Norte. E eu sempre dizia naquele momento que você criaria naquele momento 2 áreas de desenvolvimento da nossa cidade. A Asa Norte se transformou em um verdadeiro centro comercial, um verdadeiro shopping a céu aberto, abrindo milhares de vagas para estacionamento, tirando muitos e muitos comércios que estavam nas entrequadras dentro do próprio shopping e às vezes alojado em condição que não era adequada, e hoje, principalmente de frente para a W3 Norte, você não vê loja fechada. Foi um grande avanço, não simplesmente para o plano piloto, mas para a própria chamada até então Vila Estrutural, que se transformou numa verdadeira cidade, que nós levamos o emprego para onde o povo estava. E o que é interessante, né? O Kleber, ele foi vice-presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. Hoje ele é o presidente com mandato até 2018, não é isso, Kleber? Até 2018 você é o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal. E é uma entidade que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui de a gente começar essa gravação, de que a CDF ela não é somente um grupo de reunião de empresários da área do comércio. Ela é uma das principais entidades da sociedade civil do Distrito Federal. É uma das mais antigas, foi fundada, se não me engano, em 62, né? A primeira entidade do Distrito Federal. Então, pela Associação Comercial nasceu a Federação da Indústria, do Comércio, diversos sindicatos, a nossa federação, a própria autonomia política do Distrito Federal, Câmara Legislativa, muitas lutas, como ali direta já, imposto único e tantas outras ações que eu acho que fez uma diferença muito grande na vida dos pioneiros da nossa capital, né? Então, é justamente isso, né? A CDF ela se preocupou em fornecer ao Distrito Federal a autonomia política que ela tem hoje. Se hoje nós temos uma Câmara Legislativa, se hoje nós votamos para escolher o governador do Distrito Federal, tudo isso passa pela Associação Comercial do Distrito Federal, que foi, antes de mais nada, um polo guardião da democracia aqui da capital do país, já que as pessoas mais novas podem até não compreender, mas antigamente não se votava para governador no Distrito Federal. A gente não tinha deputado distrital. E foi a CDF que permitiu todas essas conquistas, né? Essa foi uma bandeira, foi uma luta constante da Associação Comercial, principalmente na gestão do nosso querido e diria que eterno presidente Lindbergh Cury, nosso querido senador, que eu acho que dedicou praticamente toda a sua vida pelo bem comum,
pela autonomia política, pelo bem-estar dos empresários, mudando as nossas vidas com tantos projetos interessantes, dentre eles a criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que foi uma bandeira dele de Afif Domingos, que beneficia hoje, eu diria que praticamente todo brasileiro. Vamos fazer um registro aqui no Poder em Rede. Esse programa nós convidamos também o Lindbergh Aziz-Cury para estar aqui conosco, mas por uma questão de agenda, infelizmente ele não pôde comparecer. Ele é o nosso convidado para um próximo programa. Haja vista que o Lindbergh ele tem uma história para contar sobre Brasília, sobre a política do Distrito Federal. Então, sem dúvida, é um convidado que nós estamos aguardando aqui. Mas vamos falar um pouquinho agora da CDF, desse envolvimento com a política. Vocês estiveram recentemente agora com o presidente Michel Temer lá no Palácio do Planalto. Qual era o recado? O que vocês esperam desse presidente? E como é que é viver num país onde nós temos um presidente afastado e um presidente interino? Nós tivemos um grande encontro com Michel Temer, que foi promovido pela Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que agrega 2.400 entidades. E foi um momento, eu diria que muito importante na história do associativismo. Tinha mais de 700 presidentes presentes. Fomos levar a ele o nosso apoio. Nós acreditamos que o Brasil tem jeito, nós acreditamos na equipe que aí está instalada e temos uma certeza, um otimismo, vemos com um otimismo muito grande, viu, Alexandre, que eu acho que o Brasil retomará o crescimento a curto prazo. E nós temos aí os verdadeiros milagrosos e os heróis brasileiros, que são os empresários, em cima de uma alta carga tributária, de uma insegurança jurídica, de uma carga trabalhista brutal e de muitas coisas que precisam ser revistas. Nós estamos aí lutando pela manutenção dos empregos, pelo desenvolvimento da nossa cidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que, com todo o apoio que espero que venha efetivar com a máxima brevidade possível, do nosso não presidente interino, sim, como presidente Michel Temer, efetivado no cargo, que o Brasil venha a ter dias melhores, independente de questão ideológica e partidária. Será o nosso presidente e nós temos que torcer para que ele dê certo. A partir do momento que ele estiver dando certo, o Brasil está dando certo. Essa questão do imposto, a CDF instalou aqui numa área de grande circulação do Distrito Federal um impostômetro, a exemplo do que existe também na Avenida Paulista, junto ali da Fiesp, né? E agora, no final já do mês de julho, nós já passamos a arrecadação de 1 trilhão em impostos de empresas e do cidadão. Não é imposto demais para serviço de menos, hein, Kleber? É um negócio que me encabula muito com a eficiência do Estado em arrecadar. Então, se observa simplesmente em 7 meses de arrecadação, o governo federal arrecadou 1 trilhão 179 bilhões até a data de hoje. Agora, um fato que nos chama muita atenção: aumenta considerável o número de empresas que encerram a sua atividade. E aumenta também a arrecadação. Atribui-se a quê? A eficiência do Estado em arrecadar. E nós, como iniciativa privada, como dirigente classista, nós desejamos que esse mesmo governo que arrecada com essa eficiência, que usasse pelo menos um pouquinho dessa eficiência para aplicar o nosso recurso. Nós teríamos um Brasil melhor, teríamos um Brasil diferente. Sobre essa questão de abertura e fechamento de empresas, a gente observa no Distrito Federal, principalmente nas áreas comerciais aqui do Plano Piloto, principalmente, a franquia do Aluga-se e o Passo Ponto. São as duas franquias mais evidentes ainda no comércio do Distrito Federal. Como é que está essa movimentação? Como é que a CDF tem acompanhado isso? Infelizmente, a gente acompanha isso com a lupa e nos preocupa em muito o número de empresas que encerram suas atividades, que aumenta a cada dia. São números assustadores. De janeiro a junho de 2016, encerrou-se no Distrito Federal 8.805 empresas. Eu estou dizendo para todos entenderem bem, encerrou-se 8.805 empresas, aquela que formalizou a sua baixa. Fora aquela que simplesmente encerrou suas atividades, não pagaram seus passivos trabalhistas, baixou as portas e tchau. Isso significa 2,13 por hora. Pasmem. Mês de julho foi melhor. Esse movimento deveria ser de abertura de empresas, deveria não ser de fechamento de empresas. Mas tem um fato muito interessante, que no mês de julho melhorou bastante. Fechou simplesmente 1.306, que diminuiu esse número 1,83 por hora. Mas é interessante que nós ouvimos de um secretário do governo recentemente,
da área de desenvolvimento econômico, que fechou porque o governo criou facilidade para você encerrar suas atividades. Aproveitar a oportunidade de deixar um apelo ao nosso governador, ao nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, que cria-se um mecanismo para o desenvolvimento real da nossa economia e da nossa cidade, facilitando a vida do empresariado. Não pediríamos muito não, só para não nos atrapalhar tanto. Se não nos atrapalhar, já está de bom tamanho. Arthur, você está entendendo bem o recado, né? Você que está aqui convidado também a participar do programa. Nós temos sim uma expectativa muito grande com relação à geração de emprego, geração de renda e geração de empresas. Porque, para falar a verdade, não dá para depender mais só do serviço público, não é isso? Você observa que o Distrito Federal hoje tem mais de 300 mil desempregados. Nós temos um estado muito inchado, o custo do Brasil ele é muito grande. Nós precisamos de diminuir o custo do estado, do município e do governo federal, diria que no todo, e quem paga essa conta somos nós. É muito simples, dentro das nossas atividades empresariais, se o funcionário não estiver produzindo, ele é mandado embora. Ele cria alternativa e traga o resultado para pagar o seu próprio salário. Não é o que acontece hoje dentro do serviço público. Você pega todos os órgãos aí, como nós sabemos que o governo, em cima de todas as dificuldades, de toda essa economia, você tem gente sobrando em todos os gabinetes que se entra. Em todas as secretarias, em todos os órgãos do governo, em todos os gabinetes de deputados. Isso é custo Brasil. Então nós não podemos equilibrar essa conta se não cortar a despesa. E a despesa você corta ela, inclusive colocando pessoas competentes e comprometidas com a sociedade. Um outro fator que agrava esse cenário todo da questão do desenvolvimento do Distrito Federal, sem dúvida, são os índices de inflação. Foi divulgado essa semana o índice de inflação do IPCA, que seria a inflação oficial do país, onde do mês passado para esse mês nós tivemos uma evolução de 0,57%. Só estamos perdendo para Porto Alegre em termos de elevação de preços. Como é que está a situação do Distrito Federal? Não está dando para segurar o comerciário, o setor produtivo? Está tendo que repassar esse custo para o cliente? Como é que está essa questão da inflação aqui no DF? Olha, isso a cada dia, todo o setor produtivo diminui suas margens. Então, as pessoas hoje trabalham em cima do volume. Se repassar esses custos, você pode ter certeza que afugenta um pouco mais o cliente. O poder de endividamento, de compra do brasiliense, ele vem se diminuindo a cada dia. Isso devido ao alto índice de desemprego. Se o dinheiro não circula, você não vê uma obra, não tem aplicabilidade, não tem nenhuma perspectiva de crescimento. Então hoje resta o empresário a trabalhar única e exclusivamente para manter as suas estruturas. Aquele que está se mantendo já está bem. E se ele repassar, você pode ter certeza absoluta que ele fechará as suas portas com mais facilidade. E aquele que tinha estoque, ele não teve outra alternativa a não ser fazer uma liquidação do seu produto para colocar suas contas em dias. Então é um negócio extremamente complicado. O que nós precisamos é de uma política de desenvolvimento. Precisamos de fazer a bola girar. Precisamos de fazer com que o dinheiro venha girar a nossa economia. E nós temos conhecimento de projetos importantíssimos que estão ali emperrados por falta de gestão. Então esse recurso deveria estar girando a economia do Distrito Federal. Eu vou dar um exemplo bem claro. Em épocas anteriores, sem mencionar nome de governador e etc., nós sabíamos que tínhamos aí o famoso ICS. O ICS gerava 36 mil empregos. E o maior salário daquela época era um salário, alguma coisa, era R$ 1.200, quando o salário era 600, 700. 2 salários. Aquilo fomentava a economia. O próprio secretário de Fazenda, em um momento de uma conversa comigo, ele disse para mim que esse dinheiro que jogava na economia em torno de 36 milhões de reais, ele trazia de volta mais de 50 de retorno de arrecadação de imposto. Então são distribuições que precisam acontecer. Esse dinheiro precisa estar na mão de muitos que estariam gastando pouco. Hoje nós temos poucos ganhando muito que não fazem a economia girar. No próximo bloco, nós vamos falar justamente dessas alternativas para fazer com que a economia do Distrito Federal volte a crescer. E nós aguardamos, vocês anotem sempre na quinta-feira um novo programa, www.poderimrede.com.br. Nos vemos após os comerciais. Não importa onde você está ou o que você faz, se o seu objetivo é conquistar resultados, votos ou promover uma causa, o que sempre conta, na verdade, é saber se estabelecer, competir
e vencer. Os obstáculos e dúvidas são muitos e os recursos cada vez mais escassos. Não dá mais para improvisar ou buscar soluções amadoras e milagrosas. Se você quer trilhar no caminho do sucesso, é fundamental contar com o apoio de quem possui conhecimento e experiência para lhe auxiliar nesta jornada. Olá, retornamos com Poder em Rede, www.podeремrede.com.br, e o segundo bloco nós vamos dedicar a falar sobre Distrito Federal, sobre o governo do Distrito Federal, o que precisa ser feito para que a nossa cidade volte a produzir, volte a dar melhores condições ao cidadão. Kleber, qual a análise que dá para fazer já desse governador Hollenberg, que está aí há 2 anos, metade do mandato, qual a análise que nós conseguimos fazer dele? É bastante complexo, né? Todos nós, brasilienses, votamos, elegemos o nosso governador com uma certeza da mudança. É aquilo que nós esperávamos e eu espero. Acho que ainda está a tempo. Ele tem muito boas intenções, eu acho que está acima de qualquer suspeita e, infelizmente, eu acho que o mesmo nível de boa intenção que ele tem é o número de pessoas incompetentes que ele tem em sua volta. Eu não posso perder essa oportunidade de dizer publicamente: a máquina para funcionar tem que ser com eficiência, tem que ser com pessoas comprometidas, não com pessoas que estão pensando no momento que assumiram um cargo em uma eleição em 2018. Eu acho que é momento de todos pararem de fazer política e trabalharem e desenvolver os projetos que são de interesse de toda a sociedade. Nós não podemos admitir de forma alguma, Alexandre, que um secretário de Estado, que um administrador regional, não olhe para dentro das necessidades que o povo tem e faça simplesmente política. O governador é muito bem intencionado, mas não é com esses técnicos, nada contra o intelectual, nada contra os belos assessores que ele tem aí da UNB, que ele vai desenvolver o Distrito Federal. Brasília está emperrada, precisa de desburocratizar e dar celeridade em tantos projetos importantes que nós temos aí. Uma das queixas que quase todos os convidados fazem com relação ao governador Hollenberg é que ele não tem um diálogo aberto com os mais diversos setores da sociedade. Muitos políticos, inclusive, que têm mandato na Câmara Legislativa, reclamam que não há uma interlocução. É tudo muito de cima para baixo, não há um debate, não há uma clareza. O setor empresarial é a mesma coisa também, Kleber? Eu aproveito essa oportunidade até para me desculpar com o governador, com as pessoas que aí estão o assessorando, que Kleber Pires faz algumas críticas pontuais com responsabilidade, única e exclusivamente pelo fato da Associação Comercial, com mais 89 entidades patronais, ter externado o apoio a ele, porque nós esperamos a mudança, e eu diria que ainda está a tempo. Infelizmente, a gente é escutado e não é ouvido. Eu tenho um excelente convívio com o governador, tenho um excelente trânsito com ele, me atende a qualquer momento, mas eu só pediria a ele que ele desse solução para os nossos problemas. Eu tenho dito constantemente que a melhor forma que tem de governar é estabelecer a prioridade depois que ouvir o povo. Infelizmente, nós levamos as nossas pautas de reivindicações e nenhuma delas são aceitas. A ação civil pública, por conta da segurança que vocês moveram contra o governo do Distrito Federal, posso dizer que é um reflexo desse distanciamento, dessa interrupção do diálogo? Sem dúvida, eu acho que a partir do momento que você bate na porta de um poder, porque encerrou o diálogo com o outro. Nós batemos nas portas do governo N vezes, tivemos diversos debates relacionados à segurança pública, quando o governador, até então senador da República, com toda a força de segurança a nível do Distrito Federal, no governo anterior, onde o próprio governador deu diversas alternativas e fez diversas críticas na questão de segurança pública. E a gente não vê as coisas evoluir, aumenta a cada dia o índice de criminalidade, muitas empresas encerrando suas atividades e um dos fatores principais é a violência. É assaltado uma vez, 2 vezes, na terceira vez ele não consegue mais manter suas portas abertas, porque ele arruma um outro sócio que é o ladrão. Tem um sócio majoritário, tem o sócio que é o Estado e o terceiro é o ladrão, e quando não tem dinheiro morre. Então, infelizmente, batemos nas portas da Câmara Legislativa por diversas vezes, criamos ali diversas comissões, diversas reuniões, diversos debates e nós não percebemos que as coisas não andavam. Não tivemos outra alternativa. A partir do momento que a sociedade, que o empresariado bateu nas portas da Associação Comercial, pedindo uma interferência mais enérgica,
e a diretoria da CDF, Conselho Superior, Diretoria Executiva, deliberou-se que não tínhamos outra alternativa a não ser entrar com ação civil pública. Então, acho que a nossa entidade ela faz aquilo que o povo quer. E nós esperamos que haja algumas mudanças. Tivemos um diálogo muito aberto com o governador, uma conversa muito franca. Ele determinou que a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com o comando da PM, uma instituição que nós temos um respeito muito grande, que estão aí enxugando o gelo, nós buscamos alguns números que nos assustou. Dentre eles, que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal recebe uma bagatelazinha de 17 bilhões de reais ano para gerir a segurança pública. E me assustou muito, Alexandre, quando nós tomamos conhecimento que tem um déficit hoje simplesmente de 5 mil policiais. Aposenta-se policiais, né? Aposenta-se tantos por ano, muitos morrem, outros mudam de função, outros são expulsos, e o governo não tem a preocupação em fazer essa reposição. Então nós temos aí uma polícia, eu diria que sucateada, apesar de ser muito competente. Então nós precisamos hoje, não simplesmente da figura humana, mas também da tecnologia para auxiliar no combate à violência. Como é que está essa questão, falando de tecnologia, que havia uma perspectiva de se colocar diversas câmeras monitorando os principais pontos mais críticos do DF? Saiu do papel isso? Nós temos o comprometimento público da secretária de Segurança, que até o mês de agosto seria instalado, se não me falha a memória, 580 ou 680 câmeras em pontos principais do Distrito Federal. E eu aproveito e deixo aqui um registro, um apelo. O brasileiro não quer segurança pública simplesmente no momento de uma Copa das Confederações, da Copa do Mundo e em momento das Olimpíadas. Todos nós gostaríamos de ter uma segurança pública, como estamos tendo no momento de hoje, principalmente na área central da cidade. Mas normalmente, quando a área central está sendo protegida dentro de uma área de algum evento, as demais estão totalmente descobertas. E nós iremos cobrar. Nós esperamos que essas câmeras e esses avanços da tecnologia realmente venham a ser feitos. E tem alguns outros fatores que precisam ser mudados. Por exemplo, o que se explica hoje de uma pessoa só poder lavrar um laudo de um flagrante em determinadas delegacias. Por exemplo, tivemos conhecimento que um dia desse tinha 8 viaturas da Polícia Militar de Braslândia na delegacia de Ceilândia lavrando ocorrência. Momento em que Braslândia estava totalmente descoberto à mercê da violência e teve crimes terríveis lá e não tinha polícia militar presente por falta de viatura. Isto é custo Brasil. Além da segurança, quais são as outras pautas que os empresários têm para que eles possam voltar a produzir com dinamismo, gerando emprego, renda para a população? Nós temos hoje um problema muito sério. As grandes empresas, os grandes atacadistas, os que ainda não foram embora do Distrito Federal estão indo para os estados vizinhos, e eu costumo dizer que hoje parece que Brasília está governando para o Goiás. As grandes empresas estão ali, um exemplo claro, Polo de Desenvolvimento JK, literalmente falido, abandonado, a guerra fiscal que Brasília não consegue acompanhar, a falta de segurança pública, pasmem. Polo de Desenvolvimento JK, o maior polo de desenvolvimento do Distrito Federal, não tem transporte público. Secretário, socorre esse povo, deixa a gente trabalhar. O setor empresarial é muito bem representado. Nós temos, além da CDF, nós temos o Sindivarejista, nós temos a Federação do Comércio, nós temos as associações comerciais em todas as cidades satélites do Distrito Federal. É um volume de formadores de opinião e um volume mesmo físico de pessoas que são associadas a essas entidades. Será que não está na hora delas se mobilizarem para eleger os seus próprios representantes para ter uma interlocução melhor dentro da Câmara Legislativa? Muito interessante. Todos nós cobramos em todos os momentos a participação do empresário dentro da Câmara Legislativa. Os empresários que aí estão, apesar do nosso excelente relacionamento, não foi eleito pelo setor produtivo. Mas o problema é que nenhum empresário, nenhum dirigente classista se presta a colocar o seu nome para uma disputa. Por quê? Nós temos os nossos afazeres, nós temos as nossas empresas, nós temos uma filosofia diferente, e nenhum, às vezes a gente critica, mas nenhum coloca o seu nome. Mas eu acho que 2018 será diferente. Os parlamentares que aí estão, que não abraçar as nossas bandeiras, que é a bandeira do povo,
pode ter certeza que terá a resposta em 2018. E nós iremos buscar, sim, a eleger 1, 2, 3 representantes, porque eu acho que é uma forma que a gente tem de ter uma voz ativa ali. Nós temos ali algumas atitudes, algumas ações, que nós temos aí projetos encabeçados pelo setor produtivo, idealizado por nós, e ter tido apoio de uma maioria absoluta, 20, 21, 22 parlamentares. Temos um trânsito muito bom com todos eles, mas nós precisamos que algum deles convidar os 24 a abraçar as nossas bandeiras. E terá o retorno em 2018, nós podendo apontar que deputado tal representa o setor produtivo. Que somos nós, Alexandre, que pagamos as contas do Estado, que pagamos os salários dele, e às vezes não somos tão bem reconhecido e respeitado como gostaríamos de ser. E não temos vocação de colocar o nosso nome para competir com eles. Então, está aberto as inscrições dos deputados que queira abraçar as causas do setor produtivo e ter a resposta em 2018. Infelizmente, nós só temos meia hora de programa. O papo poderia seguir, logicamente, por 1 hora, 2 horas aqui, porque o Kleber é, sem dúvida, uma pessoa que conhece muito bem o Distrito Federal, conhece muito bem os ambientes que circulam um poder no Distrito Federal. Mas vai ficar aqui, viu, Kleber, um convite para uma próxima ocasião. Sempre que vocês tiverem também assuntos importantes, gostaríamos que vocês trouxessem aqui para o Poder em Rede. Foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje. O prazer é meu, agradeço a você pela oportunidade, espero ter esclarecido algumas coisas aí que possa melhorar a visão dos nossos eleitores, até para fazer a cobrança a quem de direito. Poder em Rede, sempre um novo programa. Quinta-feira, acesse www.poderenrede.com.br. Até um próximo programa.